Aconteceu mesmo? No ano 33 era comum, Jesus de Nazaré foi morto. Ele tinha sido falsamente acusado de se rebelar contra o governo. Depois foi espancado brutalmente e pregado numa estaca. Ao morrer, ele sentiu uma dor terrível. Mas Deus o trouxe de volta à vida e, 40 dias depois, Jesus voltou ao céu. Encontramos esse relato impressionante nos 4 evangelhos das escrituras gregas cristãs, que muitas vezes são chamadas de Novo Testamento. Será que essas coisas aconteceram mesmo? Essa é uma pergunta importante que merece consideração. Se essas coisas não aconteceram, a fé cristã não tem nenhum valor e a esperança de vida eterna no paraíso não passa de um sonho. Por outro lado, se esses eventos realmente aconteceram, a humanidade tem um futuro maravilhoso e você também pode ter. Então, será que os relatos dos evangelhos aconteceram mesmo ou são apenas ficção? O que os fatos mostram? Os evangelhos são diferentes de lendas, que são apenas fruto da imaginação. Eles são bem exatos e cheios de detalhes. Por exemplo, eles mencionam nomes de lugares que realmente existiram, e muitos desses podem ser visitados hoje. Falam de pessoas reais, e os historiadores confirmam que essas pessoas existiram. O próprio Jesus é mencionado por escritores não bíblicos do primeiro e do segundo séculos. Tácito, que nasceu por volta de 55 era comum, escreveu: Cristos, de quem o nome cristãos teve sua origem, sofreu a extrema penalidade durante o reinado de Tibérios, às mãos de um de nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Jesus também foi mencionado por Suetônio, primeiro século, pelo historiador judeu Joséfo, primeiro século, e por Plínio o Moço, governador da Bitínia, início do segundo século. O modo como ele morreu, conforme descrito nos evangelhos, está de acordo com os métodos de execução usados pelos romanos na época. Além disso, os eventos são relatados com base em fatos e de modo sincero. Eles até mencionam falhas de alguns discípulos de Jesus. Tudo isso é uma forte evidência de que os escritores dos evangelhos foram exatos e honestos quando escreveram sobre Jesus. A ressurreição de Jesus aconteceu mesmo? As pessoas em geral acreditam que Jesus viveu e morreu, mas algumas duvidam que ele foi ressuscitado. De início, até mesmo seus apóstolos não acreditaram que ele tinha voltado a viver. Mas, quando eles e outros discípulos viram o ressuscitado Jesus em ocasiões diferentes, todas as suas dúvidas acabaram. Numa dessas ocasiões, havia mais de 500 pessoas presentes. Mesmo correndo o risco de serem presos e mortos, os discípulos foram corajosos e falaram a todos sobre a ressurreição de Jesus, até mesmo aos que o tinham matado. Será que tantos discípulos teriam sido tão corajosos se não tivessem certeza de que Jesus havia sido mesmo ressuscitado? De fato, a ressurreição de Jesus realmente aconteceu. E foi isso que tornou o cristianismo uma forte influência no mundo, tanto naquela época como hoje. Os relatos dos evangelhos sobre a morte e a ressurreição de Jesus têm todas as características de um registro autêntico e histórico. Se você ler esses relatos com atenção, vai ter certeza de que essas coisas aconteceram mesmo. E terá ainda mais certeza quando entender por que aconteceram.